Pessoal, tudo bem? Fábio Erelim aqui com vocês, canal Educação Consciencial, para mais um episódio, o penúltimo do Jumpers Saltadores de Consciência, episódio 9 aqui, mais uma vez com Léo Fani. Tudo bem, Léo? Tudo bem, Fábio. Vamos agora aproveitar e passar para falar um pouquinho sobre a situação atual do planeta e tudo aquilo que a gente tem passado dentro da agência, né, no trabalho. Exatamente. Então, no último episódio, nós demos como exemplo, que você estava falando das encarnações, o Mesmer, né, e o John Dee, e o seu parceiro Talbot, né, parceiro de trabalho, como exemplos de encarnação. Então, agora a gente vai falar sobre a situação atual, começando com um local. Também escolhemos um dos locais como exemplo, o Mosteiro dos Jerônimos, na cidade de Lisboa, Portugal, que tem uma história extremamente interessante, que nós já tivemos lá algumas vezes nesta encarnação e em outras, presentes e projetados em diversas situações, né? Não sei se você quer comentar algumas vezes que a gente esteve por lá. Inclusive, daqui a pouco a gente vai ver um vídeo que nós fizemos no momento que algo extremamente interessante, um resgate aconteceu e que a gente estava presente, né? É legal também lembrar as pessoas, Fábio, que as pessoas, nossa, vocês são católicos, são religiosos, e lembrá-los que acho que é importante eles saberem que esses lugares de fé, né, eles têm potencialidade de abrir portais, e essas portas servem para os dois lados. Serve também para o trabalho da agência, quanto serve para a Rede Erelim e os orfanins, que acabam chegando nesses lugares e conversando com a gente. Não é porque estamos dentro da igreja, nós podemos estar em qualquer lugar de ato de fé, aglomerações de pessoas, onde as pessoas estão direcionando a sua energia, e que isso, de alguma forma, abre possibilidades de aberturas de portais e até comunicação, porque a gente usa essas ondas que são fabricadas ou produzidas pela fé, pelo ato da fé, pelo ato do amor, pela entrega, muitas das vezes pelo sacrifício da sua alma, estar ali diante de um Cristo que foi crucificado, de uma imagem de gesso, mas que de alguma forma essas ondas, elas são emanadas e são direcionadas. É claro que nós sabemos que tem umas raças específicas de seres extradimensionais, que vamos falar muito em breve, e também de extraterrestres, como seres que estão aqui na quinta D, que se alimentam e podem transitar nesse momento. E o Mosteiro de Jerônimos não foi diferente quando nós chegamos lá, e uma das entidades que estava na quinta dimensão, naquele processo, achando que ainda estava encarnado, cuidando de um corpo que estava ali dentro de uma das esquifes, dentro de uma dos sepulcros, que era um infante, né, que estava preso por conta de um ritual que o seu pai fez, que eu acho que eu vou deixar você falar um pouco sobre isso, e como a gente consegue também, quanto a gente, usando também o pessoal que está do outro lado, o pessoal que está fora do planeta, auxiliar essas entidades que têm a ver com a história da humanidade, que estavam presos, que serviram de alimentos energéticos dentro de algum tipo de rito. Exatamente. Então vamos lá dar uma olhadinha, vamos dar uma olhada nesse vídeo que a gente gravou no Mosteiro dos Jerônimos em Lisboa, com toda essa história que o Léo estava comentando. Vamos lá. Pessoal, esse aqui é o Mosteiro São Jerônimo, aquele local que eu falei para vocês que tem uma experiência, que veio para cá, já esteve aqui, a energia está muito forte, vocês até me desculpem aqui a confusão da informação, mas a primeira vez que eu vim aqui a gente teve uma experiência muito forte. Fizemos alguns resgates, de vez em quando a rede faz isso com a gente, né? Mesmo sem a gente saber, a gente achou que estaria visitando um local importante, claro, já sabia disso. Um local com grandes portais abertos, como toda igreja, como todo mosteiro, mas não sabia que aqui seria um local especial, principalmente para a gente. E quando entramos aqui, nessa localidade, a gente já teve contato com duas entidades muito interessantes. A primeira é o Abade, aquele que cuida aqui cuidava, ele não está mais aqui, mas estava preso aqui nesse local, e o Abade nos deu algumas informações sobre o que há por trás e embaixo dessa igreja. E ao mesmo tempo essa segunda figura era uma freira. Essa freira tinha um molho de chaves na mão, e ela cuidava de algumas consciências que estariam presas aqui. Ainda existem consciências presas nesse local. Nessa ocasião, eram consciências que precisavam ser libertas. No caso, uma em especial, algumas foram libertas, mas uma em especial
a gente trabalhou foi a de um neném, né? uma criança, um recém-nascido. A sua consciência ficou presa aqui, nessa localidade, e ela felizmente foi liberta, o que não deixou a freira muito feliz com a gente. Inclusive ela ficou, como isso aconteceu através da minha energia vital e da hierarquia Erelim, ela ficou muito brava comigo pessoalmente. Ficou me perseguindo, inclusive, aqui. Ela não sabia que estava desencarnada. Ela realmente achava que estava viva ainda, que aquilo ainda estava acontecendo. Enfim, aquela vez que a gente veio aqui também, mais ou menos um ano e meio de quando a gente está gravando esse vídeo, a gente acessou muitas das histórias daqui. Algumas reuniões aconteciam aqui somente entre os padres, os bispos, enfim. E exatamente nessas portas aqui que eles se reuniam, e à meia-noite eles saíam, faziam seus ritos, seus rituais. Obviamente nada ligado com a Igreja Católica ou com o cristianismo, mas magia mesmo, do jeito que a gente conhece. Esse é um local muito forte. Mais uma vez, não é bom, não é ruim. A porta abre para os dois lados. O que importa é a intenção, né? Então nós, quando visitamos esses lugares, visitamos com neutralidade, muitas vezes sem saber que fomos enviados para alguma missão. Dessa vez tivemos também a nossa conexão privada, coisas nossas, coisas de trabalho, como a maioria das vezes acontece num local neutro, num local assim de devoção como esse. Isso acontece com frequência. Queria deixar para vocês essa história de conexão aqui no Mosteiro de São Jerônimo, em Lisboa, Portugal. E no tempo oportuno a gente volta com mais histórias de percepção, tá bom? Até mais, gente. Muito bem, pessoal. Então vocês viram toda a história, né, do Mosteiro dos Jerônimos e tudo mais. E lá, é interessante que você estava falando antes do vídeo, da gente retomar, agora que as pessoas têm a noção também do mosteiro, é um lugar muito bonito, né, por fora, por dentro, enfim, aquela construção. Eu particularmente gosto desse tipo de construção em meio à cidade de Lisboa, que mudou muito da época que o mosteiro começou a ser construído. O rio era muito mais perto, enfim. Até depois do terremoto também, tudo mudou. Sim, Lisboa tem essa particularidade. Mas você estava falando que a energia da adoração das pessoas que vão até lá, ela abre portais. Sim. Né? E são milhares de pessoas que entram, que são turistas, que entram o tempo inteiro. Né? Se a gente passa lá um verão, principalmente, vê cruzeiro chegando, então, enfim. Mas acontece também um outro fenômeno, né? Muitas construções religiosas são feitas em cima de locais específicos, ou locais históricos, que coisas aconteceram por ali, ou o que nós chamamos de entroncamentos das linhas lei, né? Que são as linhas, como se fosse o campo energético da Terra, que é conectado à teia cósmica universal, que é o campo energético do universo. E nesses entroncamentos acontecem já aberturas espontâneas de portais, e em alguns locais, portais que ficam abertos constantemente, como N locais no mundo. E para quem acompanha o nosso trabalho no Conexão Vivência, sabe que nós estamos visitando esses locais onde existem esses portais constantemente abertos. São chamados os chakras da Terra, né? Então falou Monte Shasta na Califórnia, tem Glastonbury na Inglaterra, onde tivemos, né? A cidade do Cairo, no Egito também, lá junto com as pirâmides, é um chakra, e outros lugares aí também, tem no Tibete, tem outros lugares do planeta. E a gente vê que construções religiosas foram feitas lá, e muitas vezes, como a gente viu em Glastonbury também, a igreja foi feita em cima de outro local, por exemplo, assentamento celta, que nós vimos na Inglaterra, e muitas vezes esses locais já foram feitos em cima de outros locais que outros povos da antiguidade já tinham esse conhecimento daquele local, como aquele local tem esses portais abertos, como você bem disse antes, portais são portas. A porta ela não é boa ou ruim. A porta entra ou sai o que tiver ali para entrar e sair, o que tiver o conhecimento de entrar e sair. Né? Então, enquanto estão alimentando com a energia da adoração, outras pessoas com conhecimento podem se fazer comunicar como a estrutura faz isso quando nós frequentamos esses lugares. Né?
Esse exemplo que você deu de Glastonbury é muito interessante, porque, como você disse, ali tem a torre, né? Que é a torre... Que é a ponta de uma igreja. Que é a ponta de uma igreja que pertencia à igreja de São Miguel Arcanjo. Isso. E também tem tudo a ver com uma história chamada de Lança de São Miguel, que também está ligada às linhas lei, né? Então você começa a observar isso, por que a gente, enquanto rede... Tem a história do rei Arthur. Isso, a chegar exatamente nisso do portal que está ali, por que nós estamos também vinculados nas linhas lei, porque a rede Erelim já não é a sala, está nos direcionando para que as pessoas se conectem através de uma conexão vivência com seu corpo de luz, para dar salto fora da matrix de controle. Mas olha que interessante, nesse lugar, quando a gente estava lá, nos informaram que do leste, acho que era do leste para o oeste, abria-se um portal e que tem tudo na mitologia e nas lendas folclóricas do rei Arthur, que as brumas de Avalon subiam, aquelas névoas subiam e abriam esse portal. Não é por conta da água, por conta da Dama do Lago, mas sim que tinham uma potencialidade onde eles podiam transitar e seres passavam mesmo por ali. E que a gente acabou colocando como Merlin e Morgana e tantos outros que tinham a capacidade de abrir esses portais. Existia essa questão muito forte ali do sagrado feminino e masculino, tanto é que nós fomos num poço que tinha lá, sim, que era muito interessante, que tem uma força muito grande. Se não me engano é o White Springs. Exatamente, e esse local era um local onde aquelas bruxas, aquelas mulheres que tinham capacidade, se banhavam e faziam ritualísticas para abrir contato com seres daquela natureza. E aquilo está acontecendo agora, isso que é importante, né? Lembrar as pessoas, a gente já falou diversas vezes em diversos capítulos aqui da série, tudo está acontecendo naquele momento. Então, quando nós entramos lá, foi uma experiência bem diferente, aquilo está acontecendo, né? Tanto é que quando nós estivemos lá, a gente parecia que tinha voltado no tempo, vendo as pessoas nuas, peladas, dentro do poço, se banhando e obviamente não pode fotografar. Isso, reproduzindo mantras, né? Enquanto tinham pessoas de outras religiões nos cantos, também fazendo suas orações, as suas conexões, e de repente, um ser de raça azulada desce e fala, olha, estamos aqui. E quando ele se apresenta, ele chama até... Pode falar o nome do Lorde? Sim, não? Shiva, né? Que ele fala, nós representamos o grupo do Lorde Shiva, e eles acabaram nos convidando para estar ali, porque tinha uma pessoa exatamente declamando, fazendo aquela cantiga, aquela oração. Bem na nossa frente. Bem na nossa frente. E quanto mais ele cantava, fazia aquelas orações, aquela leitura, o meu corpo comecei a desdobrar. Eu desdobrei ele sentado, foi incrível. E eu vi aquelas criaturas na minha frente chegando e conversando. E à sua esquerda tinha uma representação de Gaia, né? De Gaia sentado. Muito bonita, inclusive, bem interessante. Mas era, só para o pessoal ter uma ideia, para quem não visitou, era bem escuro, assim, era meia luz. É uma gruta, né? É como se fosse uma gruta mesmo. E no momento que você passa a entrar, lá fora tá claro, bonito, todo mundo. É outro mundo. Na hora que você passa, parece realmente que você entra num portal e você está em outro mundo. Ali você está em outro mundo. Tem que tomar muito cuidado, porque como você bota a sua cabeça lá dentro, ainda mais você que é médium, como você coloca a sua capacidade ali dentro, você abre as adorações, sim, porque ele tem o culto, a adoração a Inanna, a Baphomet, a Gaia e outros seres, também tinha os anjos, os arcanjos, tinha um local separado deles, e a gente via as pessoas em transe ali dentro, trocando energia, e tinha um grupo específico que cuidava daquele lugar. Isso. E aquilo ali me chamou muita atenção. A fisionomia deles, sim, daqueles homens e daquelas mulheres. Porque nós fomos perto do horário de fechamento do local, né? Então a gente pôde presenciar esse pessoal até tomando conta dos últimos que estavam tomando banho. Para sair. Isso. E alguns, interessante, depois que fechasse, estavam entrando. Eram os escolhidos. E eram pessoas bem diferentes, eram pessoas nórdicas, brancas, não sei se você observou isso também, sim, igual a mim. Assim, gente, isso é muito estranho, muito alto, muito branco, e esse cara que estava lá dentro que fazia essa coisa do som com a voz, esse mantra, esse vocalize, ele tinha uma energia muito específica quando as mulheres e os homens entravam nus na água e ficavam cantando, eles entravam num transe. Por que a gente está falando tudo isso? Por conta dos portais. E voltando lá para Lisboa, que é a nossa referência desse bate-papo, é que nós também tivemos um local chamado Poço Iniciático, que fica numa região de Sintra. Isso. E o lugar também tem uma energia ali, era um local também de iniciação da maçonaria. Isso, ainda é, inclusive. Ainda é, quando fecha algum momento eles usam aquele local, que é na Quinta da Regaleira, quem não conhece, mas assim, tem que ir muito neutro nesse lugar, porque é um local que realmente absorve a tua energia. Aliás, em todos esses lugares de adoração, entrar na neutralidade, não procurar se conectar, se você não sabe o que você está fazendo, tem alguma dúvida, não se conecte com nada, neutralidade, visite à vontade,
mas visite com aquela cara de paisagem. Isso. Só para vocês terem noção, quando nós entramos lá, nós fomos direcionados para estar com uma vestimenta adequada por conta do lugar, quando os turistas estavam entrando. Não, eles sabiam que nós estávamos chegando, eles estavam nos esperando. O Fábio, naquele momento, quando nós olhamos para ele, já não era mais o Fábio, lembra? Lembro. Você mesmo mudou, você mudou toda a tua energia. Os teus olhos puxaram, e quando a gente olhou, era o egípcio, era Amenhotep ali. Nós não sabemos ainda explicar por que Amenhotep se apresenta. O que tem a ver com aquilo ali, por conta de quem está ali, que energia que estava ali. E foi incrível que todo mundo que olhava achava que era um egípcio, né? Então isso me chamou muita atenção, o quanto que esses portais têm esse poder. Também estava com a cabeça coberta, enfim, tudo. Porque a gente estava parecendo bem uns árabes mesmo, mas ali o teu olho, parecia que teu olho tinha sido pigmentado. Estava pigmentado, a pupila do olho diferente, você estava diferente, o jeito que andava e claro, a gente não ficou assim, Fábio, você está conectado, mas eu falei assim, tem algo em você, isso acontecendo aqui, e a gente foi curtir aquilo ali, estudar e entender os processos que estão acontecendo. Essas coisas é importante as pessoas saberem, não é só lá no mosteiro, né? Todos os locais históricos possuem essas histórias, todos os lugares históricos, esses lugares que a gente está comentando. Imagina, quando eu fui, isso dá uma outra série, quando eu fui para Israel, passei por Jerusalém, passei por todos os caminhos de Jesus, enfim, todas as cidades históricas ali, e todo local tem uma igreja em cima. Então assim, aqui foi o Sermão da Montanha, tem uma igreja em cima. Aqui que Jesus foi crucificado, tem uma igreja em cima. Aqui que Jesus ficou quando foi hospedado em Cafarnaum, tem uma igreja em cima. Exatamente. Todos os locais. E tudo ligado, como você falou, a tal da linhas leis. Claro que são linhas secundárias. Como o próprio mosteiro, a gente sabe que tem uma linha secundária ali. Exato. Pela energia que tem naquele pátio, a gente entrou no lugar, a gente sabe, né? Exato. Mas as pessoas podem estar perguntando, inclusive, muitas vezes a gente se indagou, já hoje tem uma clareza maior, mas são só vocês são a gente? A gente já falou dos 9, já falou de outras salas. Aonde estão essas pessoas no mundo? Né? A gente não fica aqui falando, olha, aquele agente, esse agente, aquele agente, esse agente, mas nós revelamos no nosso YouTube, em português, que uma pessoa que se tornou notória, antes dela se tornar notória, nós falamos, essa pessoa é da sala, e essa pessoa está agindo de uma sala, não da nossa sala, de outra sala, e essa pessoa está agindo por conta própria, e isso terá consequências. E essa pessoa é o americano David Grush. O David Grush é um ex-militar americano que trabalhava na inteligência e acabou vindo a público, primeiro aos canais midiáticos norte-americanos e do mundo, falando que os Estados Unidos e os seus aliados possuem programas de retenção de naves extraterrestres e alguns corpos, em algumas vezes até vivos, e ele também falou que esses extraterrestres, muitas vezes, nós estamos procurando fora da Terra e eles estão aqui porque são extradimensionais. Então, basicamente, extraterrestre de fora da Terra. Então, seres biológicos ou não, que não têm a sua morada no planeta Terra. Intraterrenos, aqueles humanoides ou não humanoides, que vivem debaixo da Terra, debaixo da nossa superfície, nessa dimensão ou em outra, ou seja, físicos ou etéreos, como queremos classificar. E extradimensionais são seres que vivem na Terra, mas que não estão na mesma dimensão, na mesma realidade, como se fossem de universos paralelos, colocando dessa forma, né? Então o que o David vem falando, claro, para quem está dentro da espiritualidade, do disclosure, acompanha tudo isso, não tem nenhuma novidade. A novidade é ele vir a público. Primeiro, a novidade que nós torcemos que ele é um agente. A primeira pessoa, fora eu e você, que nós falamos, essa pessoa é um agente. Ele não tem plena consciência. Ele toma a decisão de vir a público sem o consentimento da sala. Então a sala e, consequentemente, a agência tinha e tem um plano para revelar essas informações e de aceleração das informações, mas não dessa forma que o David fez. Então ele tomou uma decisão por ele mesmo e foi lá e jogou mesmo no ventilador, como a gente disse, e enfim, espalhou para todo mundo. E foi chamado para depor no Congresso americano. Ele depõe e a coisa se torna pública e evidente. E algumas coisas que nós falamos, a gente chamou a atenção e falou, olha, a primeira coisa que vai acontecer, ele vai ser descreditado. É a primeira coisa que vão tentar fazer. Então agora se divide.
as pessoas que tomam um lado dele, independente de sala ou não, porque até a própria agência fica numa posição muito difícil depois que ele se coloca dessa forma e tem que reorganizar. Se rebelou, né? Se rebelou. Ele tem que se reorganizar, porque o que faz com um agente rebelado? Acaba com a vida dele, né? Normalmente é isso que acontece. Não matar, necessariamente. E já começou a acontecer enquanto nós estamos gravando isso aqui. Já estão falando que já estão discutindo a sanidade mental dele, enfim, a gente já sabe que isso vai acontecer. E, inclusive, a agência agiu, nós falamos, para tirar algumas provas que ele tinha em mãos, inclusive de parceiros, porque ele não deixou tudo com ele, né? Ele deixou com alguns parceiros, inclusive uma jornalista americana, e a agência já atuou com alguns saltadores para ir lá e tirar essas provas da disponibilidade dele e ele não ter como pegar isso e trazer à tona. Né? Lembrando, pessoal, não é a mesma agência não é a mesma sala. Que quer que tenha essa revelação, essa revelação total. Porque os outros querem parcial, porque ainda quer ter controle. Esses querem parcial, né, Fábio? Eles estão controlando não só a menina, essa repórter, como o que eu fiquei sabendo no último desdobramento, que tem mais uma militar e um militar que vão se envolver, que tem a ver também com a sala, que de alguma forma vão... Espero que não levante o nome deles, porque se levantar vai ser um problema para muita gente. Sim. Dentro da área militar, mas que vão agir na invisibilidade, assim como estão manifestando também na cabeça de alguns políticos, como o próprio Matt, né, o Matt Gaetz, que está de alguma forma junto com o Congresso, os congressistas, Isso. tentando levar adiante esse processo para poder revelar de fato o que está acontecendo. O que os americanos têm há tanto tempo a esconder, porque muitas informações e vídeos, fotos que foram desacreditadas estão voltando a público agora, como nós falamos que vai acontecer, Isso. muitas outras pessoas estão na fila para depor também. Isso, e não é só os Estados Unidos, né? Mas a gente está falando dos americanos, porque a informação está vindo mais à tona. A gente, inclusive, falou para ficar de olho na Rússia, em Israel, China, né? Que muita coisa pode acontecer, até a França, enfim. Mas uma questão interessante, o Matt que você estava falando, né? O Matt Gaetz, acho que é assim que pronuncia, é um congressista da Flórida, nos Estados Unidos, republicano, e já está sendo descreditado também, né, com ligações com Trump e tudo mais. A gente sabe como é que a mídia funciona e essa desarticulação funciona. Então tem algumas coisas até mais graves sendo levantadas da vida pessoal dele, que não foram comprovadas, não vieram tão à tona, mas já estão começando a mexer porque ele está pressionando que se investigue oficialmente mais essa questão dos OVNIs e tudo mais. Aquela questão do Pentágono e da Marinha Americana vir a público e falar que sim, realmente esses OVNIs são reais, é muito pouco. Então existem esses agentes que trabalham, primeiro, com a agência dentro de uma agenda, mas depois que o David Grush vem e é disruptivo, ele vem e muda completamente a nossa linha temporal, vamos colocar dessa forma, a forma com que as agências trabalhavam e a forma com que os informantes independentes também trabalham, porque a gente já sabe, veio a informação, né, que tem mais de 20 informantes desse gabarito que estão prontos para falar, só precisam de um certo incentivo ou uma coragem, né? Porque tem não vou falar o nome da instituição, que está controlando e primeiro desacreditar e por perjúrio até prender o David. Isso vai ser um problema seríssimo. O que seria acelerado agora pode ter uma ruptura e aí vão começar a fazer o seguinte, eu preciso que vocês prestem muita atenção, a aparição de outras naves que não tem nada a ver com nave extraterrestre, nem extradimensional, são experimentos de engenharia reversa que foi feito aqui no planeta. Do próprio governo oculto. Próprio governo oculto, e que vai começar a aparecer de forma para começar essa revelação controlada pelo um lado do governo. Não é o governo americano, o governo russo não tem nada a ver, o que a gente chama de governo oculto. Vamos começar a observar aparições em meio às nuvens, no céu, sons, algumas luzes passando de forma a começar a preparar a população talvez para uma nova religião mundial. Isso. E isso é muito importante a gente revelar, que antes que aconteça, você que está vendo essa série de vídeos, fique alerta e não caia pela adoração, que mesmo que aconteça de uma nave chegar aqui, isso nós já fomos informados que sejam seres extradimensionais ou seres extraterrestres, eles não vieram como santidade, porque são santos, é um avatar que veio auxiliar a Terra. Vieram porque nós vamos virar experimentos, já somos experimentos de laboratório. Mas tem um grupo que está reivindicando, por toda a codificação do nosso DNA, aquilo que nós falamos desde o primeiro vídeo, que está vindo para cá e transitando no meio de nós. Assim como apareceu
uma pessoa num avião que foi filmado, uma mulher falando que não vou sentar do lado daquele passageiro porque eu vi, ele é um reptiliano. But I am telling you right now, that motherfucker back there is not real. And you can sit on this plane and you can f***ing die with them or not. I'm not going to. Bye. Hi everyone, it's me, Tiffany Gomez, probably better known as the crazy plane lady, which is completely warranted. I should have been in control of my emotions, and that was not the case. My use of profanity was completely unnecessary, and I want to apologize to everyone on that plane. We all have our bad moments. Outras pessoas vão começar a enxergar. E isso não vai ser só reptiliano. Vai aparecer, porque eles têm o poder da hipnose coletiva de criar na cabeça das pessoas santidade, seres azulados, vai ter muito mais codificação arcturiana, pleidiana, vai ter um monte de canalizações que serão, na verdade, manifestação desses seres para entrar com toda a força, já manipulando a mente das pessoas. Manipulando, mesmo que você se apresente com a realidade, você não vai acreditar. Você vai acreditar naquilo que os teus olhos estão acostumados, como aconteceu com as caravelas quando chegaram aqui no Brasil, e os índios não reconheciam a caravela, não os viam chegando. Então nós vamos ver muita mudança na Terra. Exatamente. E esse foi o 9º episódio, penúltimo episódio do Jumpers, Saltadores de Consciência. Nós voltamos a semana que vem com o último e bombástico episódio para fechar essa série. Espero que vocês estejam gostando. A semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. E a primeira informação é uma coisa muito nova para a gente, que é a questão da criação de corpos biológicos, físicos, para que os saltadores possam usar esses corpos para fazer algumas missões específicas. Missões até fora do sistema solar. Até fora do sistema solar, na Terra e fora. Agora, o problema ou a pegadinha é que tipo de corpos são esses? Não são corpos humanos. Por isso que por que o Lael foi levado, foi abduzido, o Fábio foi abduzido, fulano é abduzido, por que as pessoas são abduzidas? A primeira vez que a gente tomou um pouco de susto, digamos assim, e não sabia ainda que isso estava acontecendo dentro da nossa linha do tempo, né? Foi quando 2 Greys desse tipo se comunicaram conosco. Tanto essa raça que o pessoal chama de Anshar, como outras raças que estão a favor da humanidade, estão preparando um projeto para combater o que está para acontecer agora. Esperemos nós que realmente isso aconteça de fato, porque senão o planeta Terra vai ser, em dado momento, um local terra de ninguém.